Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos nestas semanas, aqui umas semanas relativamente específicas, tendo em conta que estamos no pós-Wimbledon e voltámos à terra batida. Normalmente há uma série de jogadores que aparecem nesta fase da temporada, jogadores que aproveitam a hipótese de voltar a competir em terra batida para voltarem a somar pontos. Neste caso, desta semana, tivemos também, ainda, e como é tradição, na semana a seguir o Wimbledon no torneio de Newport, que fecha normalmente a temporada de relva ao mais alto nível. Há ainda uma série de torneios ITF em Inglaterra, mas ao mais alto nível ATP, este é o último. E a verdade é que tanto num lado como no outro, por razões distintas, tivemos dois jogadores jovens que têm no último ano subido muito no ranking. Eram dois jogadores que há um ano estavam apenas a jogar Challengers, ou praticamente apenas a jogar Challengers, e que hoje em dia estão consolidados no top 50, aparecem com novos melhores rankings de carreira esta segunda-feira e com os primeiros títulos ATP, sendo que tanto um como o outro já estavam a dever um bocadinho esse primeiro título, uma vez que já tinham jogado finais. Pedro, o que é que destacas desta semana, que foi animada, e já lá iremos daqui a pouco se calhar falar um bocadinho de outro destaque, que foi o regresso finalmente mais competitivo do Dominic Thiem, mas sem dúvida que estes dois jogadores acabaram por ser aqueles que se destacaram mais esta semana. Sem dúvida, o que o Francisco Cerúndolo e o Maxime Cressy fazem em Bostad e em Newport é muito importante para eles, exatamente pelo motivo que disseste. Eles já tinham estado em finais antes, e especialmente o Cerúndolo, ele próprio admitiu isso depois deste título. Ele acusou muito a final que perdeu em Buenos Aires no ano passado para o Diego Schwartzman. Foi uma oportunidade que ele tinha que não conseguiu aproveitar. Não é uma derrota que o envergonha, obviamente, mas por ter perdido essa final na altura, depois o congelamento dos pontos fez com que ele não conseguisse estar na posição em que devia estar nessa altura, e ele admitiu que isso lhe entrou na cabeça. Mas na verdade ele continua a dar passos em frente, uma evolução muito interessante. É um jogador que temos mesmo de ter em conta. Não é o típico sul-americano que só dá para a terra batida, ele tem uma direita fortíssima e um jogo que vai começando a conseguir afinar. E vimos numa final muito interessante que mostra que o ténis argentino tem motivos para ter esperanças num futuro muito, muito simpático e muito sorridente, com o Sebastián Baez e com o Francisco Cerúndolo, dois jogadores a ter em conta, mas para o Cerúndolo acho que é uma vitória que o pode desbloquear ainda mais, até mesmo para o piso rápido, onde eu acho que ele também tem capacidade para ter bons resultados. Depois, em Newport, o Maxime Cressy, nós sabemos que ele é um jogador em relva, em piso rápido também pode conseguir fazer muitos estragos. Era um jogador perigoso em Wimbledon, e ele agora, para esta fase nos Estados Unidos em piso rápido, vamos tê-lo muito em atenção. Ele possivelmente já será cabeça de série no US Open, que é algo que os favoritos vão agradecer, porque ele é um jogador terrível para apanhar numa primeira ronda, e é um daqueles que quando engata é muito difícil de parar. Faz um grande torneio, derrota o Alexander Bublik no final, consegue boas vitórias a caminho do título. E estou curioso para perceber o que é que ele pode fazer, porque ele prometeu muito no início da época, depois houve ali uma altura em que travou um bocadinho, bloqueou um pouco em termos de resultados, mas esta semana, já depois do Wimbledon também, derrotou o Félix Auger, assim me parece ter recuperado um pouco essa confiança, e é um jogador que pode claramente fazer estragos e ambicionar a voos mais altos. Não sei até onde é que ele poderá subir, há quem diga que pode chegar ao top 10, tenho dúvidas, mas é perigo, e é um jogador interessante, é mais um jogador com um estilo diferente que acho que faz falta ao circuito. Sim, eu acho que ele é o típico jogador de engate, não é? Quando olhas para o ténis dele, percebes porque é que ele não consegue ter semanas boas sempre, porque ele não tem segundo serviço, são dois primeiros serviços, depois aquele jogo é muito específico, ou seja, aquilo funciona em relva bem, normalmente. Ele em Wimbledon ainda bateu o Félix Auger-Aliassime, depois não estou em erro, perdeu com o Jack Sock na segunda ronda. Também não foi uma derrota propriamente vergonhosa, mas teve uma grande vitória e tinha feito final em Eastbourne, frente ao Taylor Fritz, perdendo muito duro. Mas de facto percebes depois porque é que ele não consegue ganhar encontros em terra batida, e porque é que eventualmente, se não estiver confiante, nada daquilo depois faz muito sentido. Ou seja, ele faz uma excelente temporada australiana, em que dá muito trabalho ao Daniel Medvedev nos oitavos de final. Portanto, ele ganhou uma série de encontros, incluindo ao Isner, e chegou aos oitavos de final do Open da Austrália, depois de ter sido vice-campeão contra o Nadal em Melbourne, ganhando ao Dimitrov, pelo menos, e outros bons jogadores.
Portanto, estamos a falar de um jogador que de facto é capaz de se bater com os melhores quando o ténis sai, porque de facto ele tem um primeiro serviço que é muito difícil de parar, voleia muito bem, portanto se o serviço estiver a funcionar e se ele estiver confiante, as coisas normalmente funcionam, mas também não me admirava nada agora vê-lo chegar a estes torneios de piso rápido americano e das coisas não engatarem e ele perder jogos que não deve perder. Portanto, eu acho que também ele é muito ele é relativamente jovem ainda, é um jogador que está a crescer, é jovem seguramente naquilo que é a sua entrada no circuito, sim. Portanto ele tem ainda muito que crescer, eu acho que sim, acho que top, não diria que não pode ser top 10, acho que hoje em dia se ele fizer 4, 5, 6 torneios bons no ano, se calhar chega para ser top 10, até porque já se percebeu que ele há melhor de 5 sets também pode jogar bem. Este ano já ganhou um top 10 em Wimbledon e chegou aos oitavos de um outro grande slam, portanto claramente o problema não parece ser esse, vai ter que ser mais consistente, talvez melhorar um bocadinho o seu jogo de fundo, mas acredito que sim, acredito que está numa trajetória ascendente e é impressionante porque eu lembro do ano passado ele perder aqui num dos Challengers de Oeiras, acho que foi no 125, no mais importante, com o Gastão Elias na primeira ronda, na altura num jogo em que o Gastão parecia que estava a jogar quase com um amador que tinha um grande serviço, de resto, fundo do campo, cada vez que a bola vinha devolvida, ele perdia os pontos todos. E é incrível, é mais um daqueles exemplos que mostra como o ténis de facto é um desporto em que a confiança vale muito e como as coisas podem mudar imenso de um dia para o outro. Em relação ao Cerúndolo, eu gosto muito, gosto mais do Sebastián Baez, mas são jogadores diferentes e eu acho que o Sebastián Baez vai ser, e posso me vir a enganar, mas acho que ele vai ser essencialmente um jogador terra batida ao longo da sua carreira, um bocadinho ao contrário do que acontece com o Diego Schwartzman, compara-se muito, mas eu acho que o Schwartzman, até gosto mais de ver o Schwartzman quando está bem a jogar em rápido do que a jogar em terra, embora ele tenha sido semifinalista de Roland Garros e tenha uma final em Roma, mas eu acho que o Schwartzman joga muito bem em todas as superfícies, especialmente em rápido e em terra. O Baez gosto muito mais de ver jogar em terra do que nas outras superfícies. O Cerúndolo, exatamente aquilo que tu dizes, eu acho que ele tem ténis, ele bate na bola como deve de ser e tem um bom serviço, é grande. Eu acho que ele tem ténis para ser se calhar até melhor fora da terra do que na terra. Ele tem meias finais este ano tem meias finais em Miami e não ganhou jogadores toscos. É verdade que ele teve alguma sorte nos quartos de final porque o Sinner tinha umas bolhas e desistiu no primeiro set, mas ele ganhou ao Monfils, ganhou mais um ou dois jogadores, exatamente, ganhou mais um ou dois jogadores do top 30. Portanto, é um jogador que compete bem. É claro que o piso rápido também não pode ser muito rápido, mas se for um corte tipo Miami, Indian Wells, eu acho que ele vai conseguir ter muito bons resultados em rápido ao longo da carreira. Estou curioso para ver o que é que ele vai fazer na época de rápido, embora ele ainda vai jogar, acho que mais 2 torneios. Eu não sei se ele chegou a desistir de Gstad, porque ele estava no quadro até o último momento. Estou aqui a confirmar rapidamente que ele estava no quadro até o último momento, mas não sei se fazia muito sentido ele jogar, mas está, quer dizer, não, não está, saiu. Não está. Portanto, vai jogar apenas um torneio na próxima semana, que ele ia jogar 3, mas saltou de Gstad. Já o Baez não saltou de Hamburgo e até pode apanhar o Alcaraz na segunda ronda. Mas sim, estou curioso para ver o que é que ele vai fazer em rápido. Gostei muito de o ver em Wimbledon também. Ele esteve break acima no quarto set para levar o Nadal a 5 partidas. Portanto, estamos a falar, e ele até falou desse encontro, diz que esse encontro foi fundamental para ele acreditar que estava a jogar bem e que podia nas semanas seguintes ser feliz, e de facto foi, e estou curioso para o ver jogar. De facto é um jogador muito diferente, e nós falamos muito disso, muito diferente do irmão, não é? Que é um jogador claramente terra batida, muitas dificuldades a iniciar os pontos porque tem um serviço muito fraquinho. Lá está, é a prova que tu podes ter 2 irmãos, e temos alguns exemplos, aliás os últimos que tinham sido top 100 simultâneos, os irmãos Zverev são outro exemplo desses, mas tu podes ter 2 irmãos que são completamente distintos um do outro em termos de ténis, até porque um é canhoto e o outro é destro, tal como os irmãos Zverev. Mas é curioso. Não sei se queres ir já ao time, outros destaques que tenhas desta semana. Obviamente que foi bom ver o Dominic Thiem a jogar bastante mais perto, eu acho, do seu nível, a direita
A direita está para aí a 60%, mas eu gostei bastante. Sim, sim, sem dúvida. E no outro podcast eu já tinha dito aqui que começava a ter algum receio de que ele não conseguisse voltar ao seu nível e de que se calhar íamos ter de nos contentar, entre aspas, com Dominic Thiem a meio gás, que porventura de vez em quando ia conseguir umas boas exibições, mas eu já volto a acreditar com aquilo que ele fez em Bostad, de que poderemos ter o time mais a médio prazo, talvez só na próxima época, eventualmente, a mostrar aquele ténis de top 10 e que pode ganhar torneios do Grande Slam. Agora já começa a acreditar outra vez. Aquilo que ele faz em Bostad é de facto é muito positivo. Ele, na primeira ronda, não faz uma grande exibição, mas conseguiu lutar e ter confiança para superar o Russo Vori, e depois na segunda ronda é uma belíssima vitória com o Bautista Agut, e nos quartos perde com o Seba Baez, mas num encontro que ele se conseguiu agarrar ali bem na batalha, e onde já vem mostrando esses rasgos do seu ténis. E eu agora acredito que ele, a recuperar a confiança e fisicamente estando bem, e as coisas vão ter de ficar finalmente afinadas do ponto de vista físico, não ter mais lesões, não ter mais azares, e tendo ritmo competitivo, acredito que finalmente vamos poder ver o Dominic Thiem de volta à sua boa forma. Espero que sim, porque ele é mais um jogador que faz muita falta, e é outro que, juntando-se aos outros com o seu bom ténis e com uma boa condição física, é claramente candidato a ganhar títulos do Grande Slam e andar lá por cima. Portanto, eu fico expectante para que ele, desta vez, de facto esteja de volta, e até pelo próprio discurso, acho que agora sim. Ele estava desiludido, mas agora já mudou um pouco o seu discurso, está mais confiante, a acreditar mais em si novamente. Acho que isso também lhe faltava muito, ele lidou com muitos problemas psicológicos para voltar ao seu melhor, e estou em crer que podemos ter finalmente o time de volta. É isso, e só antes de comentar o Dominic Thiem, só para repor aqui a verdade, dizer que o Francisco Cerúndolo, ele vai jogar, na verdade, mas em Hamburgo, tal como o Baez. Por isso eu tinha aqui feito confusão com as listas, e vai jogar inclusivamente já nesta terça-feira com um alemão, com o Daniel Altmaier, e até tem um bom quadro, se calhar para fazer outra semana boa. Vamos lá ver se ele consegue chegar longe num torneio que até tem alguma tradição para os argentinos. O Leonardo Maier ganhou duas vezes na última década aqui em Hamburgo. Sobre o Dominic Thiem, eu sempre achei sinceramente que era uma questão de vitórias. E tu disseste isso, quando eu disse não acreditava muito, tu disseste que continuavas a acreditar nele, de facto. Yeah. Eu acho que tem muito a ver com ganhar encontros, mas o que eu gostei mais foi para além da confiança, ou seja, eu acho que tu ao ganhares encontros ele vai começar a falhar menos. Portanto, o que se passa hoje em dia com o time é que ele falha muito em bolas de rotina, de troca de bolas, portanto está a falhar, então com a direita falha ainda bastante, mas ao ganhar encontros eu acho que ele vai começar a falhar menos e vai começar a ter confiança para arriscar mais, e mesmo arriscando mais falhar menos, e eu acho que isso notou-se esta semana. Mas o que eu fiquei mais impressionado até foi com a intensidade, porque o que eu achava no Dominic Thiem, e acontece muito com os jogadores que vêm de lesão, excepto com aqueles que são anormais, que são normalmente aqueles que voltam e são campeões de Grand Slam, como aconteceu com o Nadal este ano, ou com o Djokovic, depois de estar não sei quantos meses sem competir por causa da questão da vacinação, é que eu achei que ele estava muito mais intenso do que apareceu, por exemplo, no Estoril Open, em que ele parecia-me sempre pesado, 2 ou 3 passos atrás. Até em Madrid também estava muito lento. Em Roland Garros ele perde com o Hugo Dellien, num encontro em que nunca pareceu que ele estivesse realmente dentro do encontro, porque o Dellien parecia um jogador profissional e ele parecia um jogador, quase um jogador dos veteranos, um bocadinho como acontece muito com o Stan Wawrinka. Sim. Hoje em dia. O Stan Wawrinka, eu lembro-me de ter feito um jogo dele no Queen's Club contra o Francis Tiafoe, em que ele, sim, foi durante 2 horas e meia incrivelmente competitivo e intenso e nunca baixou de nível. Mesmo em Wimbledon não esteve mal contra o Jannik Sinner, embora tenha perdido em 4 sets, mas eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com estes jogadores quando voltam de lesão, alguns deles têm muitas dificuldades em aguentar competitivamente com a mesma intensidade no encontro todo. E isso depois nota-se, e o Dominic Thiem eu acho que mais do que, porque lá está, ele não precisa, tudo bem, a direita dele está ainda claramente longe do seu melhor, mas o Dominic Thiem, por exemplo, o jogo que ele ganhou contra o Emil Ruusovuori na primeira ronda de Bostad, em que ganhou um tie-break do terceiro, ou 7-5 no terceiro, ele não precisava da direita para ganhar o jogo àquele adversário em terra batida, ele precisava essencialmente de ser sólido,
Sim. de ser duro, passar mais bolas do que o outro e eventualmente servir bem, mas enfim, não, para ganhar ao Reservoir e em terra batida não é preciso um melhor Dominic Thiem, basta um Dominic Thiem sólido, e ele nem isso está a conseguir, ou estava a conseguir ser nos Challengers, por exemplo, em que estava a perder com os jogadores que evidentemente não pode perder. Portanto, eu acho que não sei se o vamos voltar a ver no top 10. Eu ainda tenho, eu acho que sim, eu acho que ele para o ano vai, não sei se vai ser top 10 para o ano, mas eu acho que ele para 2023 vai fazer uma época já bastante boa. Ele só tem 28 anos, vai fazer 29, portanto acho que para o ano com 29 anos Vai mais do vai que de certeza, sim, vai de certeza voltar a chegar a ganhar torneios, vai de certeza voltar a chegar longe em torneios do Grande Slam e em Masters 1000, portanto eu acho que é uma questão de tempo até voltá-lo a ver, até voltar a ver esse nível. Agora, não sei se vai voltar a ser número 3 do mundo, nem podemos garantir que vai voltar a ganhar grandes slams, até porque lá está, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos de quebra de intensidade e os jogadores perdem um bocado o comboio. Basta Pois, ver e o problema é que o problema é que o nosso termo de comparação, e é injusto para todos os outros, é o Nadal, o Federer e o Djokovic, os jogadores que já vimos várias vezes, especialmente o Nadal e o Djokovic, a voltarem de lesões e a serem ultra competitivos e ganhar títulos do Grande Slam, mas essa não pode ser a bitola para comparar com os outros, tal como, por exemplo, com o Zverev quando voltar, não podemos Sim, estar à espera de que ele seja um claro candidato ao US Open. é isso. Embora eu acho que há lesões e lesões, não é? Sim, E a lesão do Zverev, por exemplo, é uma lesão que se ele recuperar a 100%, e se ele não tiver, obviamente, na cabeça a ideia de que as coisas lhe pode voltar a torcer o pé, eu acho que ele vai voltar a jogar rapidamente ao seu nível. Mas, por exemplo, tivemos no passado até jogadores que tiveram lesões que os obrigaram a alterar completamente certas pancadas, como foi o caso do Del Potro, e voltou bem na mesma. Quer dizer, o Del Potro foi operado 2 vezes ao pulso direito, voltou e foi top 3 mundial, depois foi operado 3 vezes ao pulso esquerdo, voltou e só a fazer slices, foi vice-campeão olímpico e foi à final do US Open e ganhou o Indian Wells e foi top 3 outra vez. Portanto, às vezes há jogadores, e eu acredito que o time, mais do que olhar para Federer, Djokovic e Nadal, ele tem que olhar mais para um Del Potro, para um Stan Wawrinka, que também no passado já voltou e conseguiu voltar a um nível top 10 depois de uma lesão no joelho. Porque houve outros jogadores que também, por exemplo, eu estava-me a lembrar do Kei Nishikori, quando teve uma lesão gravíssima no pulso, voltou, ainda conseguiu de facto ser top 5 outra vez, mas entretanto lesionou-se outra vez. Mas sim, tem havido alguns exemplos de jogadores que demoram, e o Nishikori, estava-me a lembrar, foi um exemplo disso. O Nishikori foi jogar Challengers, durante 3, 4 meses esteve a jogar Challengers também, e depois assim que recuperou o nível, fez logo uma final em Monte Carlo, foi o seu primeiro torneio, quando estava fora do top 50. Eu acho que o Dominic Thiem pode olhar para esses exemplos de jogadores de topo, que sendo humanos conseguiram voltar a ser bons, e eu estou sinceramente convencido de que ele, se não ganhar um destes 2 torneios, que está e Kitzbühel, não vai andar muito longe. Eu acho que ele vai, eu se tivesse que arriscava que ele vai sacar um títulozinho num destes 2 torneios, mesmo que os quadros estejam fortes, tanto em que estado como em Kitzbühel está o Berrettini, em que estado está o Casper Ruud, não é? Se não estou em erro, já estou verdade com as listas todas, sim. Está o Casper Ruud e o Bautista, mas sim, mas pronto, essencialmente jogadores que este quadro de que estado é mais fraco do que o de Bostad, onde o time, apesar de tudo, ganhou o Bautista Agut e perde com o Baez, portanto não há assim, tem jogadores bons, mas não tem assim tantos jogadores que de caras consigam ganhar ao time, embora ele não tenha um quadro muito fácil, vai defrontar o Gaston na primeira ronda, que o ano passado foi vice-campeão em que estado, só perdeu com o Rude, e depois na segunda ronda leva logo com o Del Bonis, e eventualmente outra vez nos quartos com o Bautista Agut, ou seja, estamos a falar de um quadro duro, mas acho que é um desafio interessante, e depois para a semana tem essa tal hipótese de jogar em casa, em Kitzbühel, um torneio que ele já ganhou, e de certeza que vai ter 10 mil pessoas, que aquele estádio é grande, a apoiá-lo todas as rondas. Acho que vai ser aí talvez uma grande oportunidade ele perante o seu público, se estiver já mais confiante de talvez a sua grande oportunidade de ir buscar um título. Vamos lá ver se ele consegue. Seria bom, acho que seria bom para o ténis. Sem dúvida. Em relação ao que se passou no resto, mais ou menos da semana, tivemos também no setor feminino duas vitórias de jogadoras, uma delas andava completamente desaparecida, a Bernarda Pera, ela até já foi top 60, mas que andava bem desaparecida, tinha perdido, se não estou em erro, 5 primeiras rondas consecutivas nas 5 semanas anteriores a esta, e ganhou
ganhou o título em Budapeste, e depois tivemos, por outro lado, uma jogadora que continua ao longo dos anos a prometer muito, a Petra Martic. Ela ainda, agora em Wimbledon, jogou outra vez muito bem, chegou aos oitavos de final, ganhou uma jogadora do top 10, a Jessica Pegula, ganhou também a Shelby Rogers. Ela chegou à segunda semana do Wimbledon jogando muito bem, só perdeu com a Rybakina, se não estou em erro, acho que ela só perde para a campeã, e está de volta no top 50, vamos lá ver se ela agora volta a aproximar-se ali do top 20, onde já esteve. Mas estas semanas, temos falado, no setor masculino, elas são semanas muito abertas. Nas senhoras, então, é impressionante. Agora tivemos, por exemplo, a Anete Contaveita a pedir um wildcard para o torneio de Hamburgo, mas olhamos aos quadros e vemos que estas semanas são uma oportunidade para toda a gente, não é? Para as mais jovens e também para as menos jovens, como foi o caso destas duas. Sim, e em torneios que o de Budapeste estava de facto muito aberto desde o início. Não tínhamos ali figuras fortíssimas para as quais olhássemos e quer dizer, tínhamos a Bárbara Krejcikova, estava em Budapeste, mas perdeu logo na primeira ronda, não conseguiu lidar ali com a mudança da relva para a terra, que sabemos que é bastante dura, porque saindo a Krejcikova o quadro ficou completamente em aberto, e eu até estava em crer, tendo em conta o percurso que a Alexandra Krunic ia conseguir vencer, porque ela estava a destruir toda a gente, e depois perde a final com a Bernarda Pera. Mas são semanas sempre muito interessantes, porque ou temos jogadoras que andam ali a sofrer um bocadinho, que de repente conseguem dar ali o clique e se calhar muda completamente a época, e outras que às vezes se calhar são mais desconhecidas e que conseguem dar o salto. Em Lausanne foi interessante de ver a Olga Danilovic também a conseguir uma final muito tempo depois. Ela já tinha vencido um título até e consegue recuperar essa força e chega à final. Mas a Petra Martic, como tu dizes, é uma jogadora que é muito interessante de ir analisando, porque há torneios em que ela entra e aquilo corre tudo mal e que se vê jogar e que não consegue meter 3 bolas seguidas dentro, e depois há outros em que qualquer jogadora sofre imenso para a conseguir derrotar. E agora vamos ver como é que ela vai sair daqui para o resto da temporada, porque é uma tenista que não nos podemos esquecer daquilo que ela já foi conseguindo alcançar até em termos de ranking, e que pode dar trabalho porque é muito experiente, tem um bom serviço, consegue jogar bem na linha de fundo, não há nada que ela faça mal. Portanto, veremos o que é que ela pode fazer aqui no resto da época. Mas é interessante perceber este regresso da Petra Martic, que também é bom ver aqui aos títulos. Sim, ela, como diz, ela ainda, por exemplo, em Roma, na época terra batida, tinha destruído a Kontaveit, de ganhar a Mukova e feito oitavos de final, tinha em Wimbledon chegado aos oitavos de final, e agora ela aqui em Lausanne, ela ganha a campeã olímpica, Belinda Bencic, nos quartos de final, e depois a Caroline Garcia, que vinha também de estar a jogar muito bem em Wimbledon, e que não só em Wimbledon, fez nos últimos 3 torneios consecutivos muito bons, ganhou um título, voltou aos títulos, fez segunda semana em Wimbledon, e agora esta meia final. E a Olga Danilovic, é como dizes, é uma miúda que ganhou um título WTA com 17 anos, meio que estagnou, mas ainda só tem 21, por isso eu acho que vai ser engraçado perceber o que é que ela vai conseguir fazer. Ela esta semana se sobe, penso que fica à porta do top 100 outra vez, portanto é uma jogadora que eventualmente entrará direto no US Open, e ela poderá pelo menos, digo eu, aproximar-se de um top 50, onde a própria Alexandra Krunic já esteve. Aliás, esta acaba por ser um ténis interessante. Esta acaba por ser uma semana interessante para o ténis feminino sérvio, como é sabido, tem muita tradição, chegou a ter 2 número 1 do mundo no mesmo ano, e que ultimamente andava completamente arredado da ribalta, e não deixa de ser também interessante na sequência de uma semana em que a maior figura de ténis do país ganha Wimbledon. Temos 2 sérvias em finais, tivemos durante a época de relva o Filip Krajinovic a fazer uma final no Queen's Club, na semana, um dos torneios mais importantes a seguir a Wimbledon. Tivemos também o Miomir Kecmanovic a fazer uma grande época. Portanto, continuamos com esta tendência de, num país tão pequeno e que não tem propriamente grande tradição na modalidade, desde o aparecimento do Novak Djokovic e da Ivanovic e da Jankovic, continuam a aparecer resultados. Agora é evidente que vai ser difícil, como falamos, para outros países, mas quando olhamos para a Espanha, percebe-se que é relativamente mais fácil haver sucessão a Nadal, porque
eles são muitos, não é? Eventualmente vai aparecer um, mesmo que não seja tão bom. Em países como a Suíça, onde apesar de tudo temos tido, especialmente no feminino, a aparecer constantemente jogadoras, mas também no masculino, agora com 2 jogadores que estão de saída, digamos assim, do circuito, mas em países como a Suíça ou como a Sérvia, que não têm na verdade grande tradição na modalidade, nem grande volume de jogadores, acaba por ser mais difícil haver essa tal sucessão. Mas sem dúvida que são semanas giras no circuito feminino também, e vai ser engraçado agora perceber se a Anete Contaveito, com uma nova equipa técnica, aproveita esta oportunidade para somar pontos, e se eventualmente a Bárbara Krejcikova, li hoje que foi a primeira vitória que ela teve em terra batida desde o título Roland Garros no ano passado. É verdade que ela também não tem jogado muito em terra, mas não deixa de ser uma estatística impressionante, e de facto vão ser semanas interessantes. Para terminarmos, muito rapidamente, ia perguntar-te sobre... eu hoje estava a ver que os resultados do Carlos Alcaraz nos últimos meses, e a verdade é que ele, estranhamente, até tendo em conta a sua idade, depois dos títulos em Barcelona e em Madrid, ele só jogou 2 torneios, os 2 Grand Slams. As coisas, digamos que não correram nem muito mal, nem muito bem. Sim. E agora vem aí, pela primeira vez, se calhar desde Madrid, e ainda por cima outra vez em terra batida, um torneio onde ele, se calhar, se não sair daqui campeão, vai sair desapontado. Como é que tu olhas para estas 2 semanas que ele tem, Hamburgo e o Mag? Até porque ele, eventualmente, se ganhar Hamburgo, torna-se não só no mais jovem top 5 mundial, até seria top 4, desde 2005, e também, se ganhar Hamburgo, chega aos 5 títulos numa temporada antes de cumprir 20 anos, algo que também não acontece desde que o Nadal ganhou 11 em 2005. Portanto, estamos a falar aqui de uma semana importante para o Alcaraz, acho eu. É importante por esses números, e os recordes valem o que valem, mas são sempre especiais, e tenho muitas dúvidas de que ele não saiba que isso se está a passar, e que tem essa hipótese de fazer mais história. Mas além desses recordes, é uma semana que eu acho que é muito importante para ele, para restabelecer esse domínio e esse grande ténis que estava a mostrar, por exemplo, no Masters 1000 de Madrid. É verdade que ele, em Roland Garros, não esteve mal. Ele perde um grande encontro com o Sasha Zverev, e em Wimbledon é com o Jannik Sinner nos oitavos de final. Não é nenhuma derrota que seja uma vergonha, bem pelo contrário. Mas eu acho que este é um torneio muito importante para ele. Sendo um ATP 500, é o primeiro cabeça de série, tem essa responsabilidade em cima dos ombros dele, cada vez mais, e neste torneio vai ter muito, e estou muito curioso para perceber como é que ele vai lidar com isso. É óbvio que, mesmo que ele perca na segunda ronda com o Sebastián Baez, eventualmente, não é por isso que vai passar a ser um flop, mas é um torneio que acho que a nível mental vai ser importante para ele, para conseguir mostrar, ok, continuo cá, estou de volta, os resultados estão cá outra vez. Acho que vai ser importante para ele, e seria giro termos mais registros e mais história a ser feita. Mostra o que é que ele tem conseguido fazer, mesmo que não o consiga, continua a ser de facto uma afirmação espetacular aquilo que ele está a fazer, mas vai ser importante perceber como é que ele vai lidar com esta pressão, com a responsabilidade de ser primeiro cabeça de série, e lá no cantinho da cabeça de certeza que está lá esses registros do Nadal que ele pode igualar. Eu acho que vai ser interessante, vai ser uma semana gira, até porque sabemos do entusiasmo normalmente o Carlos Alcaraz gera à volta dele, e nós aqui temos o exemplo disso também pelo aquilo que vamos recebendo, até quando estamos a comentar os encontros dele na televisão, também obviamente através do Bola Amarela. Mas vai ser uma semana em que ele, se estiver bem, vai ser mais uma semana em que ele de certeza que pode entusiasmar aqueles fãs dele, que já vão sendo muitos. E por outro lado, o torneio de Hamburgo hoje em dia não é o que era, porque é um ATP 500 e que se disputa em julho, mas não deixa de ser uma prova que tem muita história, que o Nadal já ganhou, que o Carlos Moyá já ganhou, que o Albert Costa já ganhou, que o Roger Federer já ganhou. Por isso não deixa, e mais recentemente teve também campeões como o Tsitsipas ou o Rublev. Portanto, acho que vai ser uma semana importante para ele. Ele tem um quadro que não é muito fácil, mas acho que vai ser interessante perceber como é que ele vai lidar com toda esta situação. E bom, está mais ou menos tudo contado, já sabem, podem continuar a seguir-nos. Temos também muitos portugueses em ação esta semana. Aliás, esta hora o João Sousa está a jogar, vou aqui espreitando, e cada vez que olho o seu adversário vai fazendo winners assim um bocado loucos. Está a jogar muito, o Richard. O João até costuma jogar bem encostado, que é em altitude. Vamos lá ver como é que vai correr, mas já sabem, temos portugueses a jogar.
muitos túneis para acompanhar, podem seguir-nos no nosso site, nas redes sociais, nós estaremos cá para a semana para mais um episódio do nosso podcast.